Olá, tudo bem? Olá, Daniela. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Que ótimo, que ótimo. Estávamos já ansiosos à espera de si para sabermos como gerir a marca pessoal do CEO e como é que a marca pessoal dele, a reputação, pode ajudar a melhorar os negócios e até a atrair os melhores talentos no mercado. Opa, vamos lá então. Espero que os próximos instantes sejam muito agradáveis para todos que estão aqui nos acompanhando. Vou pedir permissão aqui então para compartilhar a tela. Deixa eu me colocar minha apresentação aqui no ar e a gente começa esse bate-papo então. Aí, pronto, acredito que todos estejam vendo já, certo? Certo, perfeito. Vou só pedir que comece com uma pequena introdução sobre si. A Daniela vi que já tem mais de 16 anos de estrada na área de personal branding, então agradeço que se apresente e depois seguimos com a apresentação. Claro, com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui somando, né, nessa tarde, aqui no Brasil é tarde, no mercado lusófono, nesse grande encontro que o Employer Branding Summit está proporcionando, de nós conectarmos profissionais, conhecimentos, ideias, e que você possa sair daqui desses 2 dias, né, de fato, com novas conexões, de fato, com grandes insights, né, para a sua marca pessoal, para a sua carreira, para o seu negócio, para a organização que você trabalha. Então, eu fui convidada aqui para falar sobre o personal branding para executivos, mas também, se você não é um CEO, não é um executivo, eu te convido a ficar conectado aqui com este tema, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia aqui para suas estratégias pessoais. Quando me pedem para me apresentar, como a Lisete fez agora, eu costumo ser objetiva com esse slide. Eu sempre digo, né? Coloca meu nome no Google. Isso remete também ao tempo que nós vivemos, né? Não quer dizer que se nós não estamos no Google, nós não existamos, mas certamente possamos perder aí Então, assim, certamente podemos perder grandes oportunidades. Hoje, se você jogar no Google Daniela do Personal Branding, você vai poder saber mais da minha jornada, mais da minha história, um pouquinho mais a respeito do como nós vivemos e usamos o Personal Branding de fato para impulsionar vidas, carreiras e negócios, né? Eu sou sócia e fundadora da You Brand Company, né? A Lisete falou de 16 anos de carreira e, coincidência ou não, nesses 16 anos conseguimos chegar em 16 países com as nossas soluções, entre elas o Personal Branding Academy, que é a nossa escola de formação executiva internacional em Personal Branding, ou seja, profissionais que desejam desenvolver uma carreira sólida na área do Personal Branding com suas infinitas possibilidades. PB Academy é a porta de entrada e de impulsionamento para isso. Também idealizadora do PBX Experience, que é um evento internacional que conecta os profissionais no mundo que estão atuando na área do personal branding, também levando o personal branding para organizações, para as universidades, e este evento, ele na primeira edição foi internacional, conectando aí muitos países do mundo, e depois ele circulou, já aconteceu no Brasil, México, agora está com agenda para acontecer no próximo ano, também no Brasil e em Portugal. O método You, que é a nossa metodologia, onde nós podemos assessorar os profissionais a desenvolverem, a descobrirem, a alinharem, a posicionarem e impulsionarem suas marcas pessoais. Então, o método You é a nossa plataforma de consultoria e metodologia, com cases internacionais também, e o Brand You 360, que é um software que desenvolvemos em língua portuguesa, porém já disponível também para inglês e espanhol, para diagnosticar a marca pessoal, identidade, imagem, reputação, justamente o tema da palestra anterior. Então, aqui está um pouquinho do que nós fizemos, né, ao longo dessa jornada. E claro que essa jornada ela começou em 2004, eu sou Relações Públicas de formação, o que me levou a trabalhar muito próximo a executivos, a comunicação corporativa estratégica, alinhando as ações, né, para impacto nos stakeholders e no negócio. Então, o assunto que eu trago aqui hoje para vocês tem total, né, sinergia também lá com o meu início de carreira, com as possibilidades, né, que me surgiram de perceber estrategicamente, né, não apenas aquilo que está na esfera da visibilidade, da comunicação formal, mas também do informal e o que a gente pode trabalhar de influência nos bastidores. De lá para cá,
foram aí muitos movimentos, foram muitos aprendizados, muitas marcas pessoais valiosas e incríveis que se conectaram comigo e que eu me conectei nessa jornada. Internacionalizei a minha carreira há 10 anos atrás e, com isso, inclusive um evento como esse vem muito de encontro, né, aos objetivos da minha marca pessoal, que é esse conhecer, essa partilha e essa troca intercultural das melhores práticas. Quando nós partilhamos, nós muito crescemos, né? Há muito tempo atrás, ou talvez nem tanto, conhecimento era poder se nós segurássemos esse conhecimento, né? Então era poderoso a pessoa que sabia muito, a empresa que sabia muito, não partilhava segredos. Hoje não, né? O mercado mudou e o conhecimento ele vale muito se ele é partilhado, aplicado e compartilhado, multiplicado. Então essa é a proposta. Então essa jornada toda me trouxe até aqui. E claro que começar a falar sobre esse assunto, eu não poderia deixar de trazer aqui para a conversa o Tom Peters, né, economista norte-americano, que lá em 97 ele popularizou justamente a questão do personal branding, ou seja, de nós olharmos para nós e as nossas carreiras como um negócio. E aí, como estamos direcionando aqui o tema da conversa para CEOs, né, a gente pega justamente essa mensagem dele de um pouco mais de 20 anos atrás, que fala que nós devemos ser, nós somos, né, os CEOs da nossa empresa, você S.A., né? Ou seja, nós podemos, e a gente pode levar isso, independente de ser um líder numa organização ou não, isso vale para qualquer profissional, nós podemos gerenciar projetos, gerenciar o nosso portfólio, gerenciar e entregar, né, para o cliente, as nossas empresas, trabalhar para uma empresa, tudo isso, né, todo esse contexto, e nós não podemos deixar de gerenciar o nosso maior ativo, que é a nossa marca pessoal. Independente do negócio, nicho, mercado a qual nós estamos, independente se somos empreendedores ou fazemos parte de uma organização, isso é muito importante. E quando a gente olha para o mercado, a gente precisa perceber movimento, né? E eu acho que esses primeiros meses, né, desse ano, nesse primeiro semestre, a gente pôde perceber o que é um mercado, a influência, né, do mercado, do que está acontecendo no mundo, impacta as nossas carreiras e negócios. Então, esse é um ano que dificilmente alguém se preparou para viver o que nós estamos vivendo, essa pandemia, né? E o quanto que pessoas, de fato, elas tiveram que pensar e repensar os seus modelos de negócio, pensar e repensar as suas carreiras, pensar e repensar as suas prioridades e como que estavam tomando decisões balizadas, pautadas por uma estratégia ou não. Muitas pessoas desesperadas, claro, nesse contexto também. Por quê? Porque faltou um planejamento. E quando a gente fala em planejamento, não é necessariamente o que a gente fala na área de relações públicas, um planejamento para uma crise, né? Que podem existir diversas crises, e tanto pessoas quanto empresas podem se submeter, passar por elas, mas de fato é uma variável incontrolável, que todos nós, as nossas carreiras, estão suscetíveis, né, a vivenciar isso em alguma fase da nossa vida. E o que nós pensamos, né, o que está no nosso controle, o que nós podemos planejar e direcionar. De lá para cá, né, a gente não pode deixar de falar no processo de confiança, e eu vou trazer uma timeline da confiança aqui para a gente perceber o que de repente o Tom Peters lá atrás deixou como um start para nós, né? Então, se formos atribuir, inclusive, a origem do personal branding, quem criou foi Tom Peters, né? Se no Brasil há personal branding ou Moçambique, é porque veio do mercado norte-americano. Simplesmente foi feita uma grande propagação global acerca desse processo, das melhores práticas e do que isso impacta as nossas vidas. Quando a gente fala de confiança, é um dos atributos mais desejados por qualquer marca, seja ela corporativa ou pessoal, né? Ou seja, não fazemos negócio com quem não confiamos, nada se estabelece sem essa questão da confiança. Então, nós trabalharmos um processo de branding pessoal, nós trabalharmos a nossa imagem, nós percebermos a reputação que nós, né, construímos ao longo das nossas práticas, vai estar sempre esse fator confiança intrínseco, né? Quanto mais alinhados nós estamos na questão identidade, imagem e reputação, quanto mais coerência nós temos entre o que pensamos, o que falamos, os nossos valores e o que fazemos, o que prometemos e o que entregamos, mais vai se fortalecer esse elo confiança e mais vai aumentar a percepção de valor da sua marca pessoal e automaticamente tudo aquilo que a sua marca pessoal representa. Quer você esteja num cargo representando e fazendo parte de uma marca corporativa, endossando alguém.
qual é a força, né, do endorsement seu para alguém ou para algo, indicando um produto, indicando uma empresa, indicando um profissional, né? O quanto que você cultiva, o que você é reconhecido pelo fator confiança para a sua rede, para o mercado, para a sua indústria. E aí, claro, eu trago aqui a Edelman, que é a maior empresa de relações públicas global e que anualmente faz a pesquisa Trust Barometer em vários países. Então, para quem se interessar mais acerca de confiança, eu recomendo acompanhar a Edelman, acompanhar anualmente os reports, porque como um planejamento, né? Nós desenvolvemos um planejamento, não é um engessamento, ou seja, nós não estamos engessando táticas e estratégias, nós precisamos desenhá-las, mapeá-las e depois gerenciar para ver a resposta quando implementadas as ações, né? Há mudanças econômicas, mudanças políticas, reengenharias organizacionais, joint ventures são criadas, fusões e aquisições, a cultura da empresa é impactada por isso, né? Vem profissionais de fora, CEOs de outras culturas que são contratados, há mudanças, né, no mercado, troca de cadeiras, que a gente chama, e como que é estabelecido, como é trabalhada essas relações. Então, nós precisamos planejar, mapear e cuidar da nossa marca pessoal dentro do contexto que nós estamos, mas como uma jogada de xadrez, sempre olhar 2 passos à frente, se possível, né? E falando da confiança, a Edelman traz uma retrospectiva e as pesquisas da Edelman, essa aqui em específico que eu estou apresentando, ela foi feita online com 27 países, com mais de 33 mil entrevistados, então é uma pesquisa que traz um alto grau aí de aferição e de compreensão nesse quesito, com uma certa segurança, né? E nesse contexto intercultural, para quem é um profissional que trabalha a carreira internacionalmente, negócios, é muito interessante perceber e trazer muitas vezes o cultural, o global para o local, né? Ou seja, como está o meu país, o meu mercado com relação ao global. Então, é muito interessante ambas as perspectivas, né? Então, a gente falando aqui dessa retrospectiva que a Edelman aponta, olha só que interessante, eu vou pegar alguns pontos apenas para não me delongar muito nesses slides. Em 2002, houve um declínio do CEO celebridade, o showman, né? 2005, o quesito confiança, ele desloca-se de autoridades para pares. Isso aqui é muito interessante, é como nós percebemos quando a gente fala aí do marketing, da publicidade, muitas vezes, e aí vem a questão da influência, né? O que antes era posto nas mãos de grandes celebridades ou figuras públicas do meio televisivo, isso passou para pessoas do nosso círculo de relacionamento, ou seja, um parente, um amigo tem mais influência de uma recomendação, de uma opinião, muitas vezes do que uma celebridade, uma figura pública, um cantor, um ator, em determinado contexto. Então, e agora a gente vê todo o movimento dos influencers, né, digitais, e para além dos influencers, os micro-influenciadores, os nichos, o poder do nicho, de eu entender que a minha marca quer atingir um público que está em tal cidade, em tal região, e que se eu pegar o grande influenciador ou a figura televisiva midiática, talvez não vai ter o mesmo engajamento, a mesma conexão, a mesma correlação. Então, eu prefiro pegar o micro-influenciador regional e fazer uma parceria, um trabalho com ele, para que ele venha conhecer a minha marca, o meu produto, e venha ser uma ponte de contato com esse mercado local. Então, é muito interessante perceber o deslocamento da confiança. Por quê? Porque nós analisamos, nós percebemos, e a questão, a neurociência, inclusive, explica muito o comportamento do consumidor, ele muda, né? Então, a gente precisa entender que estratégias, muitas vezes, sejam para os nossos negócios, para a nossa carreira, que funcionaram há 3, 4 anos atrás, agora, talvez não funcione mais, porque é um novo momento mercadológico, são novos players que chegaram nesse mercado, nós evoluímos, nós mudamos também, então nós precisamos entender exatamente o que está, qual é a regra do jogo agora, para que nós venhamos saber trabalhar e absorver o melhor. Quem não estava preparado, negócios e pessoas, porque se trata também de mindset, para esse momento de isolamento social, para esse momento de aceleração da transformação digital, ela já estava em percurso, né? Apenas foi acelerado a pessoas que, de repente, não tinham tanto conhecimento do marketing digital, de tecnologias, sofreram um pouco mais, né? Então, tiveram um pouco mais de desafios para enfrentar isso no momento em que você precisa, né, correr, vamos dizer assim. 2016, a confiança da pessoa comum surge como porta-voz de credibilidade. A pessoa comum. Por quê? Porque eu vou me conectar, eu vou
há um rapport maior com a pessoa comum, ele me compreende, ele entende, então surgiu aqui uma mudança da confiança, de uma percepção de confiança para o comum. 2008 já foi o momento em que os jovens influenciadores, eles tinham mais confiança nas empresas, então é muito interessante também, claro, a gente abriria uma outra frente de entender a questão dos perfis geracionais, né, geração milênio, aí vai até os baby boomers, então a gente entender estes comportamentos, entender como que se movimentam as gerações também com relação a esse fator. Quando a gente vai para 2010, há 10 anos atrás, a confiança se tornou uma linha de negócio essencial. 2013, houve uma crise na questão de liderança. É claro, pessoal, que os detalhes do porquê que foram apontados estão no relatório. Então, se eu fosse entrar aqui, a gente ficaria a tarde toda só com esse aprofundamento da questão da confiança. Então, por isso, mais uma vez, quem tiver interesse em entender exatamente o porquê por trás desses fatores, convido a entrar e acessar este report aqui, é o 2019, o 2020/1, ele está disponível já com relação à pandemia também, tá? 2016, uma desigualdade crescente na confiança. 2017, confiança em crise. 2018, fake news e a batalha pela verdade. Não sei como foi Moçambique, mas Brasil foi tenso. Mercado norte-americano, a gente acompanha as últimas eleições, também tenso. Então, assim, a questão da fake news... e assim, não está resolvido, é algo que ainda está, né, especialmente em meios políticos, né? Então, é uma batalha, busca pela verdade, e que se a gente sair desse cenário político, olhar para as marcas pessoais, há uma busca pela sua verdade, eu quero me conectar com pessoas de verdade, com pessoas autênticas. Então, a mesma confiança que a gente pode falar, uma confiança país, né? Eu confio no país tal porque tem uma boa reputação, vai atrair investidores, o risco país reduz, a gente traz para as organizações, vai atrair investidores, vai atrair talentos, vai reter talentos, vai, enfim, vender mais, e também para pessoas, né? Ou seja, você consegue do contexto macro ao micro, né? Sabendo que passa por pessoas, por mais que estejamos falando de mundo e de grandes contextos econômicos, sociais, políticos, são as pessoas que o movem, são as pessoas que se relacionam, que entregam, que prometem, que cumprem, né? 2019, a confiança foi mais direcionada ao trabalho, então a confiança estava nas empresas, né? E, claro, 2020, esse cenário mudou. E aí eu deixo a reflexão como é interessante os agentes de influência, né, essas variáveis incontroláveis, de um ano para o outro, e mais para frente a gente vai falar das questões do CEO também, o quanto isso impactou, mas 2019 a confiança estava estabelecida nas organizações, e 2020, devido à pandemia, essa confiança se deslocou para o governo. Logo, o órgão que menos tinha confiança. Então, foi uma virada de chave, porque todo o cenário direcionou para que a expectativa por resolução estava nos governos, né? Estão nos governos ainda, né? Então, a primeira parte desse relatório deste ano, que não acabou ainda, já está apontando esse deslocamento da confiança e expectativa no governo, e que antes não estava, ou seja, num cenário, né, de normalidades não estava. Então, fica aqui um ponto, né, para nós entendermos o aspecto confiança. Quando a gente fala aqui de 5 razões para os CEOs, né, possuírem uma marca pessoal forte, não é apenas para o CEO, mas isso vai, né, para os executivos em geral, lideranças, e a gente pode pensar a nossa marca pessoal enquanto líderes também em algum segmento. Então, uma marca pessoal, ela gera mais conteúdos para partilhar. Eu, como relações públicas, já passei por muitos processos, né, de comunicação estratégica, desde assessoria de imprensa, media training, comunicação interna, 360, e houve um tempo, sim, que o que importava era o press release no site da organização, a própria notícia ser vinculada na mídia, ela privilegiada a questão de estar extremamente assertiva, né? Não era questão de time, né? Era esse o momento. Hoje não, hoje a gente vê uma notícia ser publicada no meio digital, que ampliou muito mais e menos o impresso, e às vezes você vê no mesmo dia a headline daquela notícia ser alterada algumas vezes, né? E por que isso acontece? Porque está se privilegiando, né, o imediatismo, o furo, o chegar primeiro. Então, quando a gente traz aqui uma marca pessoal para partilhar conteúdos, ela consegue trazer essa humanização, ela consegue ampliar as possibilidades, e ela não vai tirar o lugar da empresa partilhar os seus conteúdos institucionais, ela vai reforçar. É um trabalho de co-branding, né? Marca pessoal somando a marca corporativa e vice-versa, né? Porém, o que acontece, por mais que
vivamos um momento, um tempo, em que marcas pessoais estão se profissionalizando e marcas corporativas se humanizando. Essa parceria ela precisa acontecer, né? E a gente entende o complemento. Quando isso é trabalhado muito bem na organização, há uma humanização da empresa, mas sem perder a identidade corporativa dela, e há uma profissionalização, por sua vez, da marca pessoal, sem perder também a identidade dela. Não é se produtizar, né? Fazer personal branding, trazer a estratégia de gestão pessoal do personal branding para você, não é se tornar um produto, não é de forma alguma, muito pelo contrário, é conseguir trabalhar para o seu mercado a sua proposta de valor, a fim que cheguem mais oportunidades a você, o seu valor da marca pessoal amplie e que você possa transferir, inclusive, o peso da sua reputação para os projetos, para as organizações, para o mercado, para tudo aquilo que você fizer parte. A marca pessoal, ela facilita a interação real também, né? Ou seja, quando vamos nos comunicar com grandes estruturas organizacionais, já se pensa em processos, dificuldades, muitas etapas, a marca pessoal traz essa proximidade. A reputação do CEO é a reputação da empresa, e aqui se dividem opiniões, né? Mas então, não é delicado trabalhar muito a marca pessoal do CEO? Se ele fizer alguma besteira, isso não vai impactar na marca corporativa? Geralmente esse é um dos medos que aparecem, né? Agora, se nós pensássemos assim, fôssemos conduzidos por estes medos, muitas decisões não seriam tomadas e muitos resultados não chegariam a acontecer, você experimentar e vislumbrar, porque você não se posicionaria. Todos possuem uma marca pessoal, a diferença está em quem gerencia e quem não gerencia. O fato do CEO não ser uma pessoa tão pública, vamos dizer assim, com expressão de presença nas redes sociais ou mídia, não quer dizer que ele não tenha uma marca pessoal ou que não tenha influência nos negócios. A questão é quando ele trabalha estrategicamente isso, ele pode ter muito mais resultado para a organização, em atração de talento, em retenção, em somar a reputação da organização. E aí é claro que entra a etiqueta, entra as melhores práticas, entra os valores da organização, entra uma série de coisas que são alinhadas dentro desse contexto, né? Quando nós damos uma consultoria, um workshop, um treinamento nessa área, há uma necessidade de haver esse alinhamento e de entender também que não é mais apenas o CEO o porta-voz para a mídia, né? Hoje, quando a gente fala dos advogados da marca, todos têm o seu peso e representação. Você pode fazer um media training com a liderança, treinar, deixar todo mundo alinhado, mas aí a imprensa vai lá e pega um colaborador e pergunta para ele e ele não está preparado. Então, não dá mais. Esse foi um tempo, não é mais o tempo que nós vivemos hoje, né? A marca pessoal, ela promove uma real vantagem competitiva e a marca pessoal também funciona como um mecanismo de defesa. Então, são alguns pontos aqui muito interessantes, porque quando há uma crise, dificilmente a gente vai ver... Quem é que responde a uma crise? É uma pessoa. Né? Então, quando há, e a gente poderia citar várias crises de várias empresas em várias áreas, que umas mancharam a imagem e outras a reputação, outras foi algo realmente mais forte, a gente consegue perceber que rapidamente quem que a imprensa, né, quem que a mídia procura é o CEO, é uma liderança, se posiciona, explica, mostra o que está acontecendo, né? O que aconteceu e o que a empresa vai fazer para resolver. Então, são pessoas, não dá mais para fugir disso. Quando nós precisamos entender de negócios, nós precisamos automaticamente entender de pessoas, né? Então, o personal branding ele vem para trazer uma estratégia para todo esse contexto, sem perder o humanismo e ampliando as possibilidades e a força desse CEO dentro da organização e fora da organização. E aí é muito interessante porque o próprio CEO, o próprio executivo, ele tem a própria carreira a cuidar, né? Então, e isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que ele é CEO numa organização, ele também pode ser um conselheiro em outra organização, de outro segmento, e por aí vai, né? Então, uma situação, me lembrei agora, um executivo na área de tecnologia em Amsterdã me procurou. Eu estava em São Paulo, não esqueço desse contato, e ele me falou exatamente isso. Ele me procurou muito objetivo, com os seus objetivos de carreira muito claros, e ele disse assim: olha, Daniela, eu quero em 2 anos expandir minha marca pessoal na Europa, em 5 anos eu quero entrar no mercado norte-americano, minha entrada eu penso ser por Chicago e tal, e eu já quero começar a trabalhar. E aí a pergunta que fez toda a mobilização dele, ele é assim: se eu valho tanto, né, se eu tenho tanto valor para a minha empresa, que eu já cheguei no topo, quanto será que eu não estou valendo para o mercado? Eu achei muito astuto, né? Eu achei muito inteligente da parte dele, ele pensar no valor da marca dele. E é claro que não é apenas o indicador financeiro, né? Tem muitos indicadores aí a se perceber e que estão vinculados a um propósito, a uma competência, a um posicionamento de mercado.
Mas vejam a visão desse executivo, como ele estava realmente muito além do que ele estava fazendo, e isso é excelente, é um começo de conversa muito excelente. E fica aqui, como que você está pensando os seus próximos passos, né? Para onde que você está pensando em seguir com a sua carreira? E aí não dá para deixar de falar também da presença, né, dos CEOs nas redes sociais, né? Isso aqui é uma verdade que veio para ficar, e eu gosto muito de pesquisas, eu acho que elas balizam, nos dão a perceber movimentos e comportamentos. Eu trago uma pesquisa aqui da Brand Fog, que fala sobre o mundo digital de hoje. A mídia social se tornou um canal de comunicação cada vez mais importante, fato, para a construção de conexão entre marcas e os seus defensores mais ativos. Eu passei por uma fase em que as empresas estavam começando a entrar nas redes sociais, né? Elas estavam começando a se posicionar, e algumas delas tinham muito medo, ou seja, mas como é que eu vou entrar nas redes sociais? Se o meu colaborador estiver lá, ele também vai responder, se o meu cliente estiver lá, eles vão estabelecer uma conversa, mas daí não é eu, empresa, que eu estou falando, e aí se vier um cliente reclamar dos meus serviços, como é que é? Né? Então, algumas empresas estavam muito receosas a essa vulnerabilidade digital, essa vulnerabilidade de se mostrar nesse ambiente, né? E de estabelecer um diálogo e de se posicionar. Fato é que o tempo passou e não adiantou mais ter esse medo. Você teve que enfrentar esse medo, ter políticas claras, ter canais claros de comunicação e relacionamento com clientes, com parceiros, com fornecedores, e ser uma voz ativa do seu negócio nas redes sociais. E com isso você cria grandes comunidades, inclusive, de fãs da marca, para além de clientes, fãs da marca, né? E propriamente colaboradores, profissionais que queiram trabalhar no seu negócio, e os que tenham orgulho de estar em determinada cultura corporativa. E aí essa fala, ela traz aqui mais de 80% dos entrevistados acreditam que a mídia social é um canal de comunicação muito importante. Pontuando aqui, não está falando do canal A ou canal B, está falando das redes sociais como um todo, né? Depois nós vamos entrar numa particularidade aqui, mas muito importante para os CEOs se envolverem com clientes investidores. E quase 34% acredita que o envolvimento do CEO nas mídias sociais é uma ferramenta eficaz para aumentar a fidelidade da marca. Né? Olha o peso, olha que interessante. Por isso que muitas pessoas que nós assessoramos, elas vêm e elas ficam naquela questão, mas eu tenho um perfil pessoal ou um perfil corporativo? Meu engajamento no perfil pessoal é muito maior do que corporativo. Isso já responde muito, né, sobre a questão da conexão entre pessoas, sobre a proximidade, né, e o quanto que essa conexão humana reflete nos negócios. Então, nós vemos muitos líderes, diretores, executivos hoje se posicionando sem barreiras, né, estabelecendo uma porta realmente aberta, como a gente vê nos ambientes organizacionais, sem paredes, né, a equipe toda no mesmo ambiente, estabelecendo essa comunicação, esse diálogo pelos canais, e através disso, atraindo, chamando atenção, atraindo e realmente aumentando várias possibilidades para o negócio. E, além do mais, para fechar, o engajamento do CEO na mídia social foi visto como uma porta de entrada para facilitar conexões mais profundas com clientes, funcionários e acionistas. É muito interessante, né? E para completar, o C-Suite, que envolve aí toda a alta direção, né, e executivos sêniores também, inovadores, eles estão na vanguarda do engajamento social, utilizando a mídia social para atrair talentos, aprofundar a fidelidade da marca, aumentar a intenção de compra e estabelecer a transparência da marca. Isso é muito importante para o fator confiança que a gente falou ali atrás, né? Ninguém quer fazer parte de um projeto ou de uma organização ou de algo que tudo esteja na penumbra, que você tem que pisar em ovos, que você não tenha clareza, né? Então você quer muita clareza sobre as expectativas, sobre os valores dessa marca, sobre o processo de produção de um produto, enfim, de onde que vem. A gente vê aí grandes marcas, quando muitas vezes existem escândalos no processo fabril, elas são extremamente prejudicadas em termos de vendas, de fidelidade, e o que era lover vira hater, e as vendas caem. Então, tantas coisas acontecem nessa esfera, né? Não basta parecer, tem que ser. Não basta ter uma placa de missão, visão e valores, você precisa viver isso. Isso vale para empresas e vale para nós profissionais.
Embora muitas empresas entendam o papel que a mídia social desempenha na construção da marca corporativa, né, a maioria ainda não percebeu o potencial disso para elevar o perfil dos executivos corporativos, estabelecer a liderança de pensamento na indústria, e esse é um olhar que eu convido os executivos a olharem. Assim, quando ele trabalha a marca pessoal, é muito importante e vai respaldar dentro da organização e no posicionamento atual de mercado, mas também o posiciona como um líder de uma indústria, e com isso amplia as possibilidades de influência, com isso amplia as possibilidades de atração, né, seja de investidores, de talentos, o que a empresa, independente do mercado que ela esteja, né? Então é muito interessante esse pensamento de é quase que a gente pode brincar com fora da casinha, né, ou da caixa, né? Você não fica só ali pensando na caixinha, você pensa um pouquinho fora, amplia a tua casa, né, amplia a visão de mundo e pensa em indústria, pensa em mercado, né? E fortalecer também a credibilidade da marca. Então, tudo isso passa pelo papel de uma marca pessoal forte do CEO. Inclusive, há publicações específicas sobre esse assunto, para o profissional, para o CEO, para o líder que quiser, puxa, eu preciso entender então melhor como, quando, em que canal, de que forma, né? A gente viu no passado muitos CEOs entrarem para blogs, era a época dos blogs, então eu vou estabelecer um blog, lá eu vou escrever os meus artigos, o pessoal vai compartilhar. A gente vê nas organizações o que era uma intranet no passado, que era ainda a informação, virou agora uma rede social interna, a colaboração, a partilha, a disseminação, a troca, né? E com a questão das redes sociais e novas plataformas surgindo e se amplificando cada vez mais o uso, né? E isso está em constante mudança, as pessoas que estão adotando, que estão avançando na sua influência e visibilidade nas redes, está aqui uma frente para quem ainda, né, é um executivo e não pensa estrategicamente sobre isso, está um bom momento para começar a pensar. E vamos lá, que são apenas 2 publicações sugestivas, né, para o tema. Todas as marcas, elas são formadas, mas se você concorda comigo, por ideias, missões, deveres, valores, ferramentas, equipamentos, locais e processos. Todos os nossos negócios possuem isso, certo? Mas quem delibera sobre cada um desses elementos? São as pessoas. Uma empresa é feita de pessoas. O usuário de internet, ele tradicionalmente já observa, né, a reputação da empresa para uma decisão de compra. Quem aqui não vai viajar, não vai visitar um novo restaurante e de repente não dá aquela googada, né? Vou dar uma olhadinha no Google, quero saber a opinião de quem já foi, ou em sites específicos para saber a opinião de quem foi, saber a reputação do estabelecimento. Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer ter uma má experiência, porque a gente quer saber como foi a experiência dos outros, a gente quer saber se pode confiar, né? A gente quer saber se vai ser um bom investimento de tempo, de dinheiro. Então, é muito importante entender, sim, que a reputação, seja nossa, dos nossos negócios, podem chegar muito antes de nós nos lugares, né? O que pouca gente sabe é que atualmente muitas delas buscam compreender a postura dos líderes que representam a corporação. Quem é o fundador? Quem é o CEO? Como ele pensa? Qual é a história dele, né? E aí vem o storytelling, o story doing para ajudar. Como que começou esse negócio? Como é que se desenvolveu? Qual é o direcionamento desse líder? E como que ele trata os colaboradores, a liderança intermediária e tudo? E qual é a contribuição social para a responsabilidade social, sustentabilidade, tudo isso para o mercado da empresa, mas isso é um valor da empresa ou isso faz parte da liderança também das pessoas? Ou é algo assim, vou fazer porque é uma boa prática de mercado? Então, tudo isso entra aqui nessa pauta de buscar entender, né, quem que é esse CEO, quem que é a marca pessoal dele. O próprio LinkedIn tem instruções específicas para os executivos, diretores, presidentes e CEOs de como utilizar a maior rede social de negócios online que nós temos, que é o LinkedIn, né? Como utilizar o LinkedIn em favor da marca pessoal, em favor do negócio, e ele tem toda uma parte textual aqui que dá dicas, dá orientações para os presidentes no uso do LinkedIn, é muito interessante. E olha só, pessoal, olha que bacana isso aqui. A diferença de 2019 para 2020, falando de LinkedIn agora, entrando numa rede específica, e por várias pesquisas aqui, especialmente trazendo aqui a Eco International Communication, que analisou na pesquisa, tanto 2009 quanto 2020, 20 das maiores companhias em 20 países sobre a questão do CEO e perfil ativo. LinkedIn e Twitter, a maioria utiliza LinkedIn e Twitter, né? Em 2019, nós tínhamos a pauta aqui, né? LinkedIn, presença de CEOs brasileiros, claro, trazendo aqui o contexto do Brasil,
cresce 50%. Já em 2020, é o ano da pandemia, os principais CEOs brasileiros têm presença tímida em LinkedIn e Twitter, e Covid aparece em 25% dos posts. Olha que interessante, né? E por isso, quando a gente trabalha estratégia de personal branding, né, para um executivo, para qualquer marca pessoal, a gente precisa olhar em curto, médio e longo prazo. Então, isso aqui nos faz pensar, poxa, eu tinha um cenário em 2019, em 2020, quer dizer que eles já estão um pouquinho mais ausentes, porque provavelmente o próprio negócio exigiu mais deles, reengenharias, gestão de crise, uma série de outras necessidades, né, e movimentos. Então, a gente precisa acompanhar no processo de gestão contínua para saber se movimentar. E tá aqui um cara, é o Richard Branson, né? Ele deixa 3 grandes dicas aqui para os CEOs. Ele talvez é um dos CEOs mais ativos, né, em rede social e especialmente no LinkedIn. E é muito interessante. Ele deixa 3 pontos aqui, né? As mídias sociais não são ruas de mão única. Já está falando sobre diálogo, né? Não adianta ir para as mídias sociais o executivo e pensar que está mandando um release, né, para a mídia. Não é esse o tom da voz. Você precisa interagir, né, estabelecer conversa. O segundo ponto, conte algumas piadas, e isso, claro, faz parte do perfil dele, da personalidade dele, ou seja, não leve tão a sério. A gente sabe que as redes sociais também estão aí para entretenimento, sabe que você pode levar uma boa dose de leveza sem perder com isso autoridade ou respeito, né? Distribua conteúdo genuíno. Isso aqui não vale só para CEO, vale para todo mundo, de você realmente produzir, seja texto, vídeo, imagens, aquilo que reflete você mesmo, né? Então, isso é muito, muito importante. Essas são as 3 dicas que certamente o Richard Branson ele aplica, e ele tem um grande engajamento, um grandioso engajamento nas redes sociais, inclusive mostrando muita coisa da vida pessoal, né? Um CEO com uma marca pessoal sólida e reconhecida no mercado, ele tem à disposição um leque de oportunidades cada vez maiores, né? Ou seja, ele sendo detentor de um perfil interessante para network, o que abre cada vez mais portas e demonstra confiabilidade para os sócios. Então, não dá para ficar mais naquele contexto de eu tenho medo de me expor, eu tenho medo, e aí se a gente levar para o resto da organização, eu tenho medo de que o meu talento se destaque, venha um headhunter ou o meu concorrente roube ele, né? Se você tem os seus valores em práticas, uma cultura saudável, se você exerce uma boa liderança e ele tem um sentimento de pertencimento, de propósito, não é qualquer 10 ou 20% no salário que vai fazer com que ele troque, né? Agora, eu já conheci profissionais que, por causa da liderança, preferiu ganhar menos noutra organização. Não se trata de valor monetário apenas, a gente precisa entender o que está no conjunto de atributos intangíveis, né? E aí não pode se deixar de falar de autenticidade. A gente já viveu a era do CEO celebridade, né? o CEO muito midiático, exposto por excesso. Depois nós vivemos o CEO invisível, aquele então que vai lá e se retrai atrás de uma gravata, de uma placa de empresa e da mesa. E agora as pessoas querem um CEO autêntico. E quem fala isso é o CEO da Edelman, justamente, né? Então, e isso não vale só para o CEO, a autenticidade ela é muito balizada no seu autoconhecimento e nos seus valores, ou seja, você precisa fazer esse olhar para dentro, a descoberta da tua verdadeira marca pessoal, para que você possa externar. Senão, há um risco, ou na internet, ou dentro da sua empresa, ou para o mercado, de você criar uma persona para que agrade, para que seja promovido, para que, whatever que for o seu objetivo, e passa um tempo a casa pode cair. E aí você tem um problema muito maior na segunda vez do que se você investisse nesse processo de realmente descobrir a verdadeira marca pessoal. A revista Exame aqui do Brasil, ela traz algumas competências que os CEOs devem ter, né? Mapeou o perfil de mais de 200 presidentes em companhias brasileiras ao longo de 17 anos, e eu quero destacar uma apenas, que vem de encontro à nossa conversa aqui, que é o poder de influência e impacto no ambiente, né? Personalidade forte é a característica que mais sobressai sobre os CEOs. Segundo o estudo, 92% dos presidentes das empresas causam impacto no ambiente em que atuam. Eles têm carisma, personalidade forte e são os primeiros a se levantar para resolver uma situação. Isso fala de presença, né? E aí a gente traz aqui, já vamos entrar falando de presença executiva, não sei quantos de vocês já estão familiarizados com o termo ou não, mas mídia, né? Postura do CEO reforça a imagem das empresas, então é mais uma pesquisa aqui do Market Analytics que fala sobre isso. Também executivas que são recrutadoras de executivos, elas falam justamente que a falta de presença, dessa presença executiva, como é um motivo para mais ou menos 36% dos executivos de alto desempenho, isso fala de resultado, terem sido passados para trás em promoções. Olha que forte,
né? Então, não basta ser apenas um profissional, um executivo orientado a cumprir as metas, né? Orientado ao market share, ampliar o market share, só isso, né? Existe todo um contexto que também é considerado, né? E a gente é como a gente fala dos profissionais, né? Hard skills e soft skills, né? Ele é um ótimo técnico, mas ele não tem habilidades comportamentais, impacta o ambiente automaticamente, ele pode ser facilmente substituído, porque técnica muitas vezes nós ensinamos. Então aqui está um ponto de atenção, já nos introduzindo a presença executiva. E eu trago 2 pontos de vista, um do corporativo e um da área da psicologia, tá? Então, assim, presença executiva é aquele diferencial, é a combinação, né, inebriante de autoconfiança, postura, autenticidade, que convence o resto das pessoas ao redor de que elas estão na presença de alguém que vai chegar longe. É o líder inspiracional, é o líder autoconfiante, que sabe, porque ninguém segue, né, quem não sabe para onde está indo. Ninguém segue alguém inseguro. Se você mesmo não acredita no que você faz, em quem você é, para onde você está indo, como você vai querer que as pessoas acreditem em você, sigam você? Não faz sentido, né? Então é muito importante esse olhar e esse entendimento para você mesmo ser o primeiro a acreditar na sua mensagem. Isso fala sobre a presença executiva. Ela também não é apenas uma medida de desempenho, não é só bater meta, não é só o faturamento, só os valores monetários. Na verdade, a presença executiva ela é também uma medida de imagem. Você está transmitindo que tem tudo o que é necessário para ser um bom líder? Olha que interessante. E quando a gente fala que convence o resto das pessoas, não é apenas convencer os pares, é 360. A gente precisa pensar sempre a nossa marca pessoal 360. Né? Esse aqui é um conceito da Sylvia Ann, né? Justamente a autora do livro Presença Executiva, o elo perdido entre o mérito e o sucesso. A pesquisa dela, olha que legal isso aqui, ela destaca, justamente de acordo com os líderes, a presença executiva tem base em 3 pilares. Então, esses são os ingredientes, né? Seriedade, 67%, comunicação, 28% e aparência, 5%. Então, se a gente juntar, não quer dizer, mas então a aparência não importa. Não, ela aparece aqui como um dos pilares, muito importante. Quando a gente fala de seriedade, não quer dizer ser uma pessoa rígida, e sim seriedade no comportamento, na promessa e na entrega, que vem de encontro, né, à credibilidade. Então, a gente precisa entender esse contexto e perceber o quanto da nossa presença executiva está alicerçada, e nós temos isso no nosso contexto, né? A Amy Cuddy, né, eu tenho o livro dela aqui, esse aqui é o em português, esse aqui é o espanhol, né, então deve ter português, inglês e espanhol. A Amy Cuddy, psicóloga da Harvard, ela traz também um conceito de presença executiva pelo viés psicológico, né, que é um estado de estar em sintonia com o nosso mundo interno. Lembra que eu falei? Descoberta da marca pessoal, primeiro olhar para dentro, e poder expressar confortavelmente os nossos verdadeiros pensamentos, sentimentos, valores e potencial. A presença de Cuddy ela é construída de dentro para fora, assim como o desenvolvimento de qualquer marca pessoal deve ser, não é a partir de mercado de imagem, mas a partir desse olhar interno. Quando você tem um alto nível de autoconhecimento, confiança e convicção, olha essas 3 palavras, você projeta essa confiança para os outros. Lembra lá no início que eu trouxe da Edelman, o fator confiança? Está aqui. Autoconhecimento, autoconfiança e convicção. A pesquisa dela demonstrou que os seres humanos estão psicologicamente sintonizados com esse tipo de comportamento e tratam essa autenticidade com respeito. Então, tem muitas pessoas que dizem, mas não me respeitam, eu não tenho o reconhecimento que eu mereço, eu não tenho, né? E aí está aqui a receita, está aqui o processo. A gente precisa muitas vezes dar 1 ou 2 passos atrás para perceber o entorno, para perceber se estamos realmente sendo autênticos, estamos vivendo os nossos valores dentro do seu modelo de gestão, né? Se você consegue empregar a sua personalidade, o seu modus operandi, né? E, claro, adequado, há sempre o respeito, há sempre o alinhamento com a cultura organizacional, com os outros players, é muito importante isso, mas que você não perca a sua identidade nesse processo. Então, é um ponto de vista do psicológico muito interessante para a gente olhar e somar ao ponto de vista do corporativo. Não é ou um ou outro. Creio que nós podemos aprender com ambos, fazer essa própria autoanálise e quem, porventura, está aqui me ouvindo e é consultor na área vai poder mergulhar nesse assunto também para auxiliar quem está com essa proposta de auxiliar executivos, né, auxiliar C-suite também nessa área. Então, como, né? A grande pergunta, como ampliar a nossa presença executiva?
Vamos lá, vamos começar com 8 pontos aqui, né? Mantenha um alto desempenho, é claro, e aí vem aquela frase aqui, muito foi dado, muito é exigido, então a questão de desempenho é exigido por parte do alto escalão, você precisa ter visão estratégica, precisa ser assertivo, precisa ter time, porém precisa saber muito bem, além de gerenciar processos ou projetos, liderar pessoas, engajar pessoas, né? Inspirar pessoas. Pense e fale estrategicamente. E muitas vezes não falar é estratégico. Então a gente precisa saber qual é o momento de se posicionar, de falar sobre algo, de não falar, o momento que mais ouvimos, né? E o que nós devemos de fato nos pronunciar, em que canais e de que forma, né? Isso é muito, muito importante. Seja visto, aí a velha máxima da propaganda, né? Já quem não é visto não é lembrado. Então, a visibilidade ela é importante, não é o excesso, né? Eu não preciso estar a todo tempo em todos os canais, ou partilhar minha vida para demonstrar, minha vida pessoal e íntima para demonstrar que eu sou um ser humano. Absolutamente não. Você é que vai determinar os níveis de exposição. E isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, é muito importante. O Richard Branson é um exemplo. Eu já vi fotos da família, dos filhos e netos em cima do sofá e todo mundo junto e tal. É foto da casa dele, ele fez ali, estou aqui tomando café na varanda. Então, ele determinou compartilhar esse nível de exposição, mas cada executivo vai determinar o seu. Uma coisa que eu vejo muito importante, né, e aí para todos os profissionais, mas a gente já viu muito CEO, muitas vezes gosta de um time de futebol ou alguma situação, e no calor das emoções, do momento de uma torcida, de alguma situação, vai para as redes sociais e xinga e fala alguma coisa, né, que não deveria. A gente olha e diz assim, mas como é possível? Né? São seres humanos também, então não é porque estão num cargo de alta liderança que não possam, né, ter algum desequilíbrio emocional e às vezes usar as redes sociais e pode afetar aí sim a própria marca pessoal e a do negócio. Há retratações, há pedido de desculpas, essas coisas todas. Então, quando acontecer alguma arranhada de imagem, algum erro, o mais rapidamente possível você deve reconhecer e pedir desculpa, né? E não inventar histórias ou tardar, deixar com que o buzz aumente. Isso é muito importante, isso é humano, errar é humano, assumir mais humano ainda. Construa uma rede estratégica, e aí a gente fala não apenas de network, mas de capital relacional, de você se movimentar e ter uma rede que você gera valor e que gera valor para você. Ouça a si mesmo, voltamos lá para o autoconhecimento, olhe para si mesmo, ou poderia até dizer, olhe primeiro para si, seja positivo, né? Acho que o positivismo, ele, desde o mindset positivista até vai emplacar em ações positivas e influenciar o ambiente. Então, há lideranças que contaminam e há quem contagie. Há lideranças tóxicas nas organizações, isso é um grande problema. E há líderes que realmente contagiam, estimulam, isso impacta muito na retenção de talentos, na performance da equipe e tudo mais. E busque feedback. Se a gente não está falando de um feedback superficial e aberto, a gente está falando de um feedback estruturado que realmente aponte pontos de melhoria. E aí nós temos o Brand You 360, que é um diagnóstico da marca pessoal que pode ajudar com muita pesquisa, né, com muita assertividade, a perceber a imagem online, a perceber a identidade, imagem e reputação 360, para que você possa mapear o seu desenvolvimento. E existem, entre outros feedbacks possíveis, né, análise de feedbacks formais e informais, né, que você pode buscar. Mas são formas, pontos que eu deixo aqui para realmente conseguir ampliar a presença executiva. Dica final de livro, a gente já encerrando. Dei uma acelerada aqui, vocês percebem que tem muito conteúdo, e se me deixar, a Lisete já conhece, posso falar por 7, 8 horas sem parar. Então, quero deixar a dica de livro aqui do Brian Kramer, Human to Human. Para entender de negócios é importante entender de pessoas, por mais que o seu negócio, porventura, seja B2B ou B2C, a era que vivemos é human to human. Essa imagem ela é muito interessante porque ela pode representar a inteligência artificial, a robótica, tudo isso de um lado e o ser humano do outro, né? Como eu escalo o meu negócio, como que eu trabalho omnichannel, o meu relacionamento com o cliente, como que eu consigo manter qualidade e alinhamento em todos os pontos de contato, mesmo que vale para uma organização pensar, nós, enquanto profissionais, precisamos pensar o personal branding também. Eu sou o mesmo em todo ponto de contato, as experiências com a minha marca online são as mesmas no offline, eu vivo essa coerência. Esse livro, ele fala muito disso, ele traz bastante essa questão da humanização nos negócios, né? A essência, todo negócio tem uma essência, tem um propósito, nós também precisamos ter isso muito claro para a nossa carreira.
e muitas pessoas se preocupam, mas será que, né, os empregos vão se descontinuar? Será que como é que eu vou ficar no mercado? Para quem é estratégico, nunca vai faltar oportunidade. Para quem desenvolver a marca pessoal, nunca vai precisar se preocupar com inteligência artificial ou de perder o trabalho porque foi substituído, porque você trabalha justamente o seu valor no mercado. Por isso que é tão fundamental você investir no branding pessoal e olhar, ser o protagonista, ser o gestor, ser o CEO da sua marca pessoal, porque nós não sabemos os tempos que vêm pela frente. Hoje nós temos algumas pesquisas de tendências e conteúdos, instituições que mapeiam, né, futuro e tudo mais, e que nos apontam uma direção, né? Agora a gente precisa hoje tomar uma decisão, para que daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos a gente não venha ter, eu deveria ter começado há 1, 2 ou 3 anos atrás. Então fica essa dica de leitura, e também esse livro aqui, que é Marca, Imagem e Reputação. Esse livro aqui, ele conta a história de marcas pessoais e corporativas, então, para quem quer trabalhar esse match, né, essa sintonia, esse alinhamento, ele traz a trajetória de pessoas e empresas de sucesso. Então, é muito legal, Marca, Imagem e Reputação. Recomendo para quem não conheça, e também para quem quer aprofundar esse Human to Human do Brian Kramer. Eu tenho certeza que vai ter uma grande expansão aí de pensamento, algumas provocações e insights fundamentais. Chegamos ao fim, muito obrigado pela paciência por estar aqui comigo. Olá, mais uma vez. Obrigada, Daniela, por esta rica apresentação. Temos aqui algumas questões, vamos a elas. A Kelly pergunta: um executivo com uma marca pessoal forte irá incomodar o CEO da empresa ou até ameaçá-lo? Como lidar com isso? Muito legal, muito boa essa pergunta, né? Essa questão do medo, da ameaça, ela permeia, né? Ela permeia os ambientes, os rumores, sempre acaba permeando aí o contexto corporativo. Isso vai muito do como o outro percebe, né? Acho que se nós pensarmos e olharmos apenas para esse fator, ou até produzir, pensar, eu vou desenvolver a minha estratégia de marca pessoal, me fortalecer justamente para causar medo no outro, ou para causar... Não acho que seja o caminho. Acho que você precisa concentrar suas energias, os seus esforços e deixar com que flua, né? Se sentir esse medo, essa intimidação, esse sentimento, essa percepção por parte do outro lado, isso pode até apontar que você fez um bom trabalho. Poxa, olha que interessante. Quer dizer que, né, talvez alguém que não te notava passou a notar, né? Agora eu vejo esse trabalho como um trabalho colaborativo, um trabalho não de que o outro é meu concorrente, eu preciso ser melhor do que ele, mas um trabalho que eu procuro ser melhor do que eu mesmo, né? Então o executivo procurava fazer o seu melhor e de fato mostrar que as intenções dele é somar e não sobressair e não destacar mais do que o outro, porque não se trata da calçada da fama, né? De estrelas. Olha, porque o líder, o gerente, o executivo, não se trata disso. Se trata sim de entender que todas as marcas pessoais sólidas, fortes, vão juntas produzir um impacto social, econômico e para a organização muito maior do que divididas, do que tentando cada uma fazer o seu jogo de articulação e de poder. E sabemos que existe a influência invisível dentro da organização, tema para outra palestra, mas essa influência visível ela é real e a gente precisa entender que o personal brand vai trabalhar nela, mas precisamos ser bons articuladores da rede para que a nossa intenção, de forma alguma, deve ser essa, querer intimidar o outro ou alguma coisa nesse sentido, mas se o outro se sentir, nada como trabalhar muito bem os relacionamentos para que se mostre realmente a vantagem e os objetivos de trabalhar em parceria a questão da marca pessoal. A Eva Santos pergunta, na verdade não pergunta, ela pergunta que recomendação de marca pessoal para projetos de responsabilidade social. A estratégia muda para líderes que estão em organizações não comerciais? Não, é muito legal. Eu tive muito contato já com ONGs, né? Trabalhei muito com esse tema, como RP, a gente trabalha muito com o tema de sustentabilidade, responsabilidade social, projetos culturais. Então, assim, a gente precisa entender que trabalhar o nosso branding pessoal não é apenas para resultados e contexto econômico. Ampliar o meu salário, conquistar mais clientes. Acontece isso tudo de uma maneira natural. Isso é resultado, né? Isso acontece. Mas quando a gente trabalha com esse olhar de terceiro setor, você amplia a sua influência, amplia a sua força, amplia a sua visibilidade. E com isso você pode, sim, ser uma voz mais forte dentro de um segmento de indústria, atrair mais captação de recursos, você pode articular melhor por rede,
Regis, é muito interessante e muito importante, porque, mais uma vez, seja terceiro setor, qualquer instituição, são marcas pessoais que vão se conectar. E existe uma história a ser contada, existe um porquê que sustenta o propósito, existe o fator confiança para que haja, de fato, as transações, hajam as parcerias. Eu mesmo fiz vários projetos sociais, tive a oportunidade de desenvolver projetos de comunicação com o terceiro setor e entender bem a tangente, né, dessa linha de movimentação e de valor que se gera para a sociedade. Então, hoje, você trabalhar a marca pessoal de um líder, de uma instituição no terceiro setor, ou dos agentes, que sejam lideranças intermediárias, enfim, é muito bom e mais do que necessário. Eu vejo que, inclusive, esse é um ponto de falta. Falta trabalhar isso para que haja mais força de articulação e para que consiga esse projeto, essa frente social, seja ela em qual área que estiver, ela consiga ter mais voz, ela consiga ter mais visibilidade, mais impacto e mais resultados. Então, é uma área fantástica, Eva, para se trabalhar a marca pessoal. Tem aqui uma questão. Que abordagem pode fazer sobre a construção e sustentabilidade da imagem e reputação de uma empresa não ética, tendo em conta a marca produto avaliado pela que a marca produto é avaliado pela imagem percebida e projetada. Só me deixa entender. Uma empresa não ética é uma estratégia, ela quer saber, a pessoa que perguntou quer saber se é uma estratégia para uma empresa, para tirar a empresa dessa situação, ela está com uma arranhada de reputação, só para me perceber melhor. Que abordagem pode fazer sobre a construção e sustentabilidade de uma imagem e reputação de uma empresa não ética, okay. Tendo em conta que a marca produto, o produto nesse caso é avaliado pela imagem percebida sobre a imagem projetada. Bem mas sim pelas práticas. Agora já percebi. Tendo em conta que a marca é avaliada pela imagem percebida, pela imagem percebida e também pelas suas práticas, não é? No dia a dia. Se a empresa diz ter uma cultura organizacional que no final do dia não é efetiva no dia a dia, como é que nós podemos sustentar como é que essa imagem pode ser sustentada? Dá para dar essa resposta em vários aspectos, né? Primeiro, assim, quando você já diz que a empresa ela tem práticas e condutas não éticas, o problema já começa por ali, né? Já está nos valores. E aí vem um outro passo que qual é a imagem que essa instituição está tentando empregar no mercado, né? Ela está tentando justamente construir uma imagem diferente daquilo que, de repente, o próprio advogado da marca, os colaboradores percebem, ou seja, ela diz uma coisa e faz outra, mas ela não quer que justamente o grande mercado, ou enfim, os outros stakeholders percebam aquilo, né? Então, o problema está lá na identidade, o problema está lá nos valores, né? E qualquer construção de imagem para camuflar isso, pronto, é paliativo, sem sustentação. Não se me chamassem para fazer esse trabalho de construir uma imagem para alguém, não funciona, né? Porque não fecha com os valores. Então, eu sei que tem pessoas que talvez aceitariam esse desafio, mas a questão é trazer na causa origem. Por que tem essas práticas não éticas? Quais são elas, né? E aonde que elas podem levar? Porque a imagem e a reputação é uma consequência e tem que estar associada a uma boa identidade corporativa. Então, se eu tenho uma promessa, se eu tenho produtos, serviços e eu trabalho isso para o mercado, automaticamente o resto é como um ressoar, né? Eu preciso estar alinhado e vai ter o seu impacto. Por quê? Nenhum colaborador ele vai ter confiança nessa marca. Ele vai olhar e vai dizer, a empresa está dizendo uma coisa e faz outra. E isso é o contrário do que gera o fator confiança. Então, isso impacta nos colaboradores, isso impacta na mídia, se a mídia, dependendo do segmento que essa empresa estiver, a mídia pode ir lá e gerar um grande buzz em cima de uma situação como essa. Então, não basta um trabalho de relações públicas paliativo. Sabemos que funciona o RP em gerenciamento de crise se por trás tiver uma sustentação corretiva. Ou seja, eu tive um erro, eu tive um deslize, eu tive algo que foi realmente uma conduta não ética, mas eu já estou mudando isso. Né? Eu já vou contratar aqui, seja o que for o que aconteceu, e vou remediar isso, vou alterar, vou trabalhar nessa situação para converter. Peço desculpas, reconheço, e a partir daí, então, você reposiciona essa imagem. Né? Agora, você continuar insistindo em ter uma imagem, né? E ainda
querer ter estratégias para esconder algo é algo extremamente nocivo para um consultor que vai trabalhar nesse projeto, para os colaboradores, para a própria empresa, para todo mundo, para toda uma cadeia, né? Então, a questão ética, ela já não está, nunca pode ser visto como um diferencial, e sim essencial. Né? É essencial para tudo, né? E eu acho que vem um pouco de encontro, não sei se eu respondi, mas é o que eu consegui perceber aqui da questão. A Amália pede, na verdade, para voltar a citar o último livro que indicou. Marca, Imagem e Reputação, este aqui. A trajetória de empresas e pessoas de sucesso. Só jogar no Google lá que já vai aparecer para você. Esse aqui é o de cases de marcas pessoais e corporativas. Se for o que estava no slide, é do Brian Kramer, Human to Human. Ok? Daniela, quais são os 3 erros que os CEOs costumam cometer com frequência? Que costumam derrubar a sua marca pessoal, na verdade. Um deles eu citei, é a questão da postura nas redes sociais. Eu acho que a mesma frente que pode te abrir oportunidades, fortalecer sua marca pessoal, atrair talentos e whatever, tantas outras coisas boas, pode também fazer com que você mesmo arranhe a sua reputação, impacte nos seus negócios. A gente vê, por exemplo, algum movimento do Mark Zuckerberg e impacta na valorização do Facebook na Bolsa, e entre tantas outras empresas. Então, há uma dose grande de responsabilidade nisso, e às vezes é essa situação de uma questão emocional, né, pessoal, vai lá para as redes sociais e não se posiciona tão bem, ou é mal interpretado, ou não sabe responder bem a um hater, a um ataque, tantas outras coisas que podem acontecer nesse universo. Isso muitas vezes coloca o CEO numa saia justa. Então ele precisa, e aí vem uma coisa muito interessante para a gente pensar. Uma empresa, no que tange a reputação, muitas vezes tem assessoria de imprensa, RP, agência, tem uma equipe que ajuda no momento de crise. Nós, enquanto profissionais, não. Nós somos o nosso próprio RP, nós somos o nosso próprio, né, jornalista e gestor de crise. Então, enquanto profissionais, precisamos entender, sim, de direito digital, perceber a questão ética em todos os pontos, é muito importante, saber como se posicionar, estar em constante gestão, porque a qualquer momento nós também podemos errar, podemos botar uma palavra mal colocada, sermos mal interpretados, e vamos ter que pedir desculpa e que nos posicionar rapidamente sobre isso. A gente vê muitas figuras midiáticas dos mais diversos nichos também ocorrendo com as redes sociais, afetando as marcas pessoais, perdendo patrocínio, perdendo oportunidades e por aí vai. Então, esse é um dos grandes desafios para o CEO, né? Outra situação é o CEO que não se posiciona, é o CEO que é esperado dele justamente direcionamento, é esperado, né, tomada de decisão, há uma confiança, uma expectativa para com ele, e ele se esconde atrás da organização, né? Ou seja, ele demora para se posicionar, ele demora para articular, né? Então, esse é o CEO invisível e que quer ser invisível. Eu acho que não existe mais espaço nessa era da autenticidade e human to human para esse CEO. E segundo, o CEO robô, né? Ou seja, aquele que mantém aquela distância, ele é extremamente processual, ele não trabalhou o lado humano, as relações, o capital relacional, a proximidade, né? Porque aquela questão, chove de cima para baixo, né? É muito hierárquico, se pensa muito nesse sistema, e já vemos outros sistemas orgânicos e organizações orgânicas em que o CEO, na verdade, ele é a pirâmide invertida, ele está para servir. Então, cada nível de liderança inverte e vai servindo o outro, porque o resultado de todos importa, né? Como um conjunto. Então, não dá mais para ter a era esse CEO muito robótico, mecanicista e distante do time. Quanto mais próximo ele for, quanto mais ele influenciar, ele tiver realmente engajado, as pessoas vão olhar para ele realmente como um grande agente de influência e vão se conectar à mensagem dele. As pessoas querem fazer parte de algo maior. Então, a causa, esse CEO precisa passar. Então, quando não acontece isso, acho que é um dos grandes erros e oportunidades que o CEO perde. Daniela, quase que passamos o tempo aqui, na verdade já passamos 1 hora. Muito obrigada por ter aceito o convite, obrigada por fechar dessa forma brilhante. Ficamos todos a saber que, com que respeito nós precisamos, todos os CEOs precisam de respeito, precisam de ser autênticos e precisam de criar confiança, ganhar confiança nas suas ações no dia a dia, têm que lutar para conseguirem ser
confiadas. O que é interessante na confiança é que a gente não impõe, né? Tem que conquistar. Isso, exatamente, falou tudo. E eu espero o pessoal que está aí do outro lado se conectem comigo pelo LinkedIn, for me adicionar lá no LinkedIn. Olha, acompanhei, né, o evento, estive aqui com vocês, então muito bacana, quero conhecer quem está aí do outro lado e que possamos, né, impulsionar marcas, carreiras e negócios pelo mundo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, contribuindo nesse evento do mercado lusófono. Um grande prazer, um ótimo final de semana. Survival, take down my rival. Why you gonna stop?